Desfaz o mal nessa tarde. Dissipa, despedaça esse mal agora. Em nome de Jesus. Levanta os Neemias. Levanta os Neemias agora, Senhor. Dissipa essa mentira disfarçada com a verdade. Dissipa essa mentira disfarçada com a verdade. Vai agora, Jesus, no grupo dessas mulheres que estão disfarçadas, fazendo mal para a igreja do Senhor, fazendo mal para esse pastor, fazendo mal para essa irmã, fazendo mal para essa congregação. Meu Deus, vai agora lá, manifesta agora lá o teu poder, liberta essas mulheres, liberta esse grupo de pessoas que tem se levantando para destruir igrejas, que tem se levantando para destruir ministério, para que o nome de Jesus não seja glorificado, para que o nome de Jesus não seja exaltado. Mas nessa tarde, eu como serva do Deus vivo, eu como serva do Deus guarda de Israel, eu quero declarar através dessa live que esse grupo de mulheres que se levantou em São Luís do Maranhão para tentar paralisar a obra, para tentar paralisar o chamado profético, vai ser cancelado agora, vai ser despedaçado agora. Assim como aquele povo roubou a arca e levou para estar no perto daquele altar de Dagon, o que foi que aconteceu? A arca ficou 7 meses lá, mas foi por causa da dureza do homem, foi por causa da prepotência do homem, foi por causa do mal que estava no coração do homem, e o homem está sofrendo, o homem está padecendo, o homem está cheio de mazela, de doença, de lepra, mas não quer abrir mão, não quer abrir o que é nosso por direito. Mas eu quero te dizer, quando tu liberar esta arca, quando tu liberar o que é nosso, o que tu fazeu, não importa o que tu fez, mas se tu liberar o que é nosso por direito, Jesus vai entrar em cena, Jesus vai mandar comitiva, o batalhão para pelejar nessa tarde. Hoje é sábado. Narabai como diaiasai. Neremi com narabai assai. Jesus, cavaleiro do céu. Jesus. Será que vai ser necessário tu morrer? Vai ser necessário Jesus tocar um dos teus? Porque foi necessário quando a arca saiu do meio do povo de Deus. Quando eles caíram na real, o prejuízo deles foi grande. Quando eles caíram na real, eles se tocaram. Tocamos nos utensílios da casa do Senhor. E quando a gente toca o que é de Deus, a gente padece. Mas há um mistério nessa live hoje. Há um povo que está no monte gritando. Tem gente uma hora dessa orando. Nós estamos no horário das 3 horas da tarde, clamando aos céus, exaltando ao Deus de Israel e decretando que esse altar de Baal não vai prosperar em São Luís do Maranhão, não. Sabe por que não vai prosperar? Porque tem um povo que clama e chora e geme por justiça. Porque Jesus se manifestou como o sol da justiça. Esse altar que querem levantar aqui não vai prosperar. Porque assim como eu amanheci hoje eu amanheci debaixo de sol, pensando que ia ficar o dia todo de um sol quente. Quando de repente o clima mudou e olha a chuva, assim que vai ser o que Deus vai fazer nos nossos dias. É assim que vai ser a volta de Cristo. Quando a gente menos esperar, o nosso noivo vem nos buscar. Quando menos a gente esperar, o milagre vai estar na nossa porta. Quando menos a gente imaginar,
Jesus vai bradar dos altos céus e derrubar esse mal. Tem algo que Jesus vai desfazer a partir de hoje. Jesus está destravando através dos irmãos que estão orando no monte. Jesus está desfazendo algo através da igreja que está se juntando para orar de verdade. Porque Deus me mostrava agora à tarde um grupo de mulheres orando ao contrário para ver morte. Mas tem um grupo de pessoas remanescentes da fé que está profetizando que vai ter vida. Vai ter vida. E eu quero te dizer que tem uma mentira disfarçada terrível. O negócio é tão sério que tem pessoas que entram numa guerra como essa com convicção de vitória, mas quando se depara com a situação fica até constrangido. Mas eu quero nem que eu morra nessa guerra, eu tô junto. Nem que eu morra, mas o nome do meu Jesus vai ser glorificado, porque tem coisa que Jesus prepara pessoas certas. E Jesus já preparou há muito tempo. Chegou a hora de tu entrar nessa guerra, Gideão. Chegou agora tu entrar nessa guerra, Gideão. Jesus conta contigo, Gideão. Tem um povo que está anos se preparando para entrar nessa guerra. Há um povo que está há muito tempo clamando, chorando, gemendo. E nós cremos na queda desse mal. Nós cremos que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E aonde a verdade chega, a mentira sai. Hoje foi uma tarde de guerra aqui na minha casa. Foi uma tarde que Deus me visitou com relâmpago e trovão. Até a natureza me respondeu hoje. Hoje a natureza se falou por mim nessa tarde. Assim como a natureza se revelou no sol da justiça, hoje eu vi relâmpagos e vi trovão. Sabe por quê? Porque Jesus faz coisas que a gente nem imagina. E eu quero dizer nessa tarde: se levante para orar. Comece a profetizar nas geografias. Comece a profetizar nos espaços. Comece, isso não é besteira não, isso é coisa séria. Nunca imaginei na minha vida, na dimensão dessa oração que Jesus me deu hoje aqui nessa casa. Jesus mandava eu começar a orar e pedir fogo. Fogo para queimar esses demônios que estão marcando territórios, nos espaços, no geográfico. Meu Deus, eu via Jesus derrubando o império das trevas na nossa casa, na nossa vida. O príncipe das trevas está perdendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Eita glória! 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 Hoje Jesus me levou numa dimensão de uma oração muito forte aqui. E eu preciso fazer essa live. Eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas lives. Quando eu não estou de joelho, eu estou limpando casa. Quando eu não estou limpando casa, eu estou na Bíblia. Quando eu não estou na Bíblia, eu estou na televisão louvando, mas estou. Nós passamos o dia todinho assim nesse glória a Deus e aleluia. E o nome do Senhor tem sido glorificado. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo tem sido exaltado. E Jesus é bom em todo tempo. Em todo tempo Jesus é bom. Fique na paz do Senhor. Você que é do céu, recebe essa oração. Jesus está fazendo algo novo em São Luís do Maranhão. Se você crê, diga amém. Jesus está fazendo algo lindo em São Luís do Maranhão. Eu creio que Jesus vai levantar os intercessores. Jesus vai levantar um povo que mesmo que sofra, mas a manifestação do poder de Jesus vai ser grande. A manifestação do poder de Jesus vai ser poderosa. E nós precisamos mostrar para a população maranhense, mostrar para São Luís que Jesus ainda reina na terra, que Jesus ainda fala. Nós precisamos dizer para São Luís do Maranhão que há um Pentecoste. Nós precisamos anunciar e proclamar nos quatro cantos que há um fogo que consome nossa alma. Há um fogo do Espírito Santo que
E quando Jesus reina, é trazendo salvação. Quando Jesus reina, é trazendo milagre e prosperidade. O mal sai, a lascívia sai, o que é ilícito sai, a maldade sai. Nós estamos no propósito à noite aqui nessa casa da vinda do Espírito Santo. Faça na sua casa também. Vamos pedir para o Espírito Santo invadir as nossas casas, invadir as nossas ruas. Vamos pedir para o Espírito Santo da verdade trazer o fogo do Espírito Santo de novo para nós. Porque quando nós estamos cheios, abastecidos dessa presença, quando nós estamos guiados por Ele, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida não é mais a mesma. Mas aonde nós chegamos, nós transpiramos a glória, transpiramos a virtude. E o que está dentro de nós não pode ficar só para nós, tem que ir para aí. Eu não posso sair de casa porque está chovendo, mas através dessa live eu quero te motivar e te dizer, incentivar você a buscar essa presença com fervor. Mas para buscar essa presença, você tem que estar com o altar revertido. Para buscar essa presença, para receber, nós temos que estar com a nossa vida no altar, porque senão é que nem um saco furado. Mas se você colocar a sua vida no altar, quando Deus de fogo se manifestar, o vaso, o altar vai pegar um fogo, que essa cobra, que esse escorpião, que esses insetos, que essa frieza vai cair por terra. Esse pecado vai ser purificado pelo fogo do Espírito Santo. Escute, quando eu tinha 11 anos de idade, no culto de doutrina, na época ele era auxiliar, eu era diácono, não me recordo. O homem estava tão cheio de Deus que o jovem, tudo ficou avivado. Eu ainda não era batizada com o Espírito Santo. Para você ver assim que vai acontecer no dia de hoje. O que está dentro de você vai incendiar quem está perto de você. Através dessa live eu profetizo que vai incendiar a tua vida para você voltar a orar, voltar a buscar com sinceridade. Porque orar, todo mundo pode orar. Mas eu quero ver você orar com sinceridade e Deus se manifestar com uma sarça ardente, como Jesus se manifestou para Moisés. Eu quero ver você orar e o paralítico andar. Eu quero ver você orar e o demônio bater em retirada. Eu quero te dizer que nós precisamos dessa presença. Quando Satanás olhar para nós, ele voa longe de nós. Foi no culto de doutrina na Assembleia de Deus da área 16, com 11 anos de idade. Uma jovem que estava do meu lado, falando em línguas, ela me triscou e me abraçou, e na mesma hora o fogo do Espírito entrou em mim. Eu comecei a falar em línguas também. É assim que a nossa geração vai ser. O que está em ti, o ambiente onde tu habita, vai invadir os vizinhos de lado, vai invadir os vizinhos do lado, de cima, do lado da glória. Eles vão querer saber que glória é essa, que loucura é essa, que presença é essa. Eu quero essa presença, eu quero sentir isso, eu quero viver isso. A nossa geração precisa disso. Tem uma frase que eu botei nos meus status uma vez, não sei por onde anda, mas o ambiente onde você pisa, se você está revertido com sinceridade, você contagia a presença. E quando você contagia a presença, não é uma coisa de uma montanha emocional, mas é algo que traz a paz e a alegria, e traz cura para a tua alma. É a presença de Deus. É isso que a nossa geração precisa. Jovens cheios da presença, jovens revestidos da glória. Não é jovem com pecado escondido, jovem oprimido, não. Esses dias eu estava orando ontem pela madrugada aqui na minha casa. Eu orei e falei: Senhor, me perdoe minha expressão se eu errei da forma como eu falei para Jesus. Mas eu falei: sabe o que é para Jesus? Vou até me sentar.
Que eu fico até com vergonha de mim mesmo. Eu vou sentar para falar para você, para encerrar essa live. Vou sentar nessa cadeira aqui, só para me concluir minha prosa. Me perdoe porque eu estou em casa. Em casa a gente fica um pouco à vontade. E eu senti vontade de fazer essa live. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu falei para Jesus ontem de madrugada. Eu tenho um propósito de oração aqui. E eu falei para Jesus, sabe o que, Jesus? Às vezes a gente passa 3 dias só na água. Passa a noite toda orando. Dorme tarde. Lê a Bíblia o dia todo. Para chegar no ambiente e maldiçoar alguém. Profetizar morte na vida de alguém. Eu não quero esse evangelho para mim. Eu quero um evangelho que eu gaste meus dias todos e chegue no lugar e abençoe e veja o milagre na hora. Eu quero chegar no lugar e encontrar um jovem querendo se matar e eu orar e a pessoa na mesma hora ser curada, porque eu já contemplei isso. Eu já contemplei a pessoa botar a droga todinha pra fora e ficar limpa o sangue. Eu já contemplei demônio sair e a pessoa ficar limpa. Aí vai da pessoa se vai querer Jesus ou não. Se não quiser Jesus, o demônio volta. Mas se você que está numa situação terrível, o demônio sai, você tem que permanecer na crença. Mas tem algo tão forte que o inimigo vem querer nos derrubar. Aí eu falei para Jesus, Jesus, eu quero gastar os meus dias na tua presença. E tem algo no WhatsApp hoje. Jesus está desfazendo algo no WhatsApp. Todas as mensagens sublinhadas que foram enviadas para deixar a tua alma presa com as forças das trevas. Está sendo desfeito, jovem. Tu não vai morrer nessa depressão. Tu não vai morrer com essa solidão no teu coração. Esse demônio de depressão que está invadindo a tua alma, porque você recebeu algo no WhatsApp, através de uma conversa disfarçada. Até às vezes, uma conversa presencial a gente recebe, imagina por WhatsApp. Nós estamos numa guerra espiritual tão grande. Mas hoje Deus está desfazendo essa depressão. Essa depressão não é para te morrer, mas essa depressão é para tu adquirir a intimidade e experiência com Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da presença. Porque quando nós tivermos a presença, o mal bate em retirada. E eu tenho falado muito para Jesus. Jesus, se for para me viver, porque tem muita gente disfarçada dentro das igrejas de amizade. Quantos pastores disfarçados que a gente pensa que está nos abençoando, está nos amaldiçoando. Aí a gente, por exemplo, na hora está tudo bem, quando chega em casa é uma aflição, é uma depressão, é um mal. É um pastor que te amaldiçoou na igreja que tu foi. Às vezes a gente vai para a igreja com o intuito de adorar. Quando chega na igreja, a igreja está carregada de demônio. E aí sai pior do que voltou. O negócio está sério, meus irmãos. Mas tem um povo, tem uns santos, fiéis. E quando tu chega no ambiente, tu sai melhor do que tu entrou. Quando tu vai adorar, tu já recebe a glória, já sai diferente. Você que estava desanimado para não jejuar, começa a jejuar. Então eu falei para Jesus mesmo, Jesus, se for para ir para a igreja, sair da minha casa toda feliz para te adorar na igreja e voltar pior do que eu já fui, eu prefiro ficar em casa, fazer meu jejum. Eu sei que a tua palavra diz congregai-vos, mas a guerra é tão grande pro meu lado que eu prefiro ficar em casa, que eu não vou ficar todo o tempo contradizendo com meu irmão. Se a gente está na igreja para ter união, amor, para se fortalecer, a igreja é o hospital para o povo. Tem coisas que eu preciso que está na vida do pastor, que é de Deus. Tem uma palavra que eu preciso ouvir, está na vida do pastor para liberar para a minha vida. E a gente precisa um dos outros, mas o negócio está tão sério pro lado da irmã Kézia, que a irmã Kézia nem sai mais, fica só em casa, dando glória a Deus e aleluia. Mas eu estou falando isso para te alertar que o diabo não está brincando de ser diabo. Quando o diabo mira alguém para destruir a vida de alguém, ele usa até os escolhidos de Deus para te derrubar. Mas eu glorifico a Deus que em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos de Jesus. O inimigo já lutou terrível contra a minha vida, mas eu vejo a manifestação do poder de Deus. Hoje mesmo Jesus desfez algo terrível nesse horário das 3, no WhatsApp. Jesus desfez num território, lá no terreiro de Macumba. Jesus desfez lá nesse grupo de mulheres. Jesus desfez
fez algo contra a minha vida. Tem um grupo de mulheres querendo destruir vidas. Mas Jesus vai levantar os Neemias para restaurar o que foi destruído. Jesus confirmou através da oração para mim que Ele está levantando os Neemias para restaurar os altares, para restaurar as casas que foram destruídas. Jesus também não está com brincadeira não. Jesus está sério na terra. Eu fico feliz porque há um poder, há uma virtude, há uma glória que Jesus vai derramar sobre a nossa geração. Não vai ficar apenas por ficar. Vai ser uma presença que vai inundar. E quando essa presença inundar, pessoas de fato vão ser convertidas. Pessoas de fato vão se encontrar com Jesus e vão mudar de personalidade, de caráter, de identidade e servir Jesus de verdade. Porque ainda tem os João Batistas para gritar e dizer: raça de víbora, se converta. Esse dia eu pesquisei o que é raça de víbora. Pesquisa lá no Google para você entender o que o irmão quer dizer. Raça de víboras. Eu estou feliz porque Jesus é bom. Quando a gente pensa que a gente está fraca, é quem está forte. Hoje a irmã Kézia amanheceu toda dolorida, o corpo todo dolorido, cansada. Mas Jesus nessa tarde me visitou. E quando Jesus nos visita, algo diferente acontece. E eu estou feliz, porque eu sinto essa presença gostosa e maravilhosa que não se compara. Eu espero que um dia você que está me ouvindo, você que está me vendo, sinta o que eu estou sentindo. Veja o que eu estou vendo. Seja inundado. Porque o Evangelho de Deus é poder. É poder de Deus. E que nesta hora, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento. Te agradecer porque o Senhor é bom. Te agradecer pela tribulação, pela perseguição. Te agradecer, Senhor, pela tua rica e infinita bondade. Te agradecer nessa tarde pela vida desse ouvinte, pela vida dessa irmã que vai ver essa live agora. Que essa pessoa nessa tarde venha ser inundada, venha receber a virtude do céu, venha receber o batismo com o Espírito Santo, o selo da promessa. Venha, Senhor, que lá no céu o nome dessa pessoa venha ser aceso com letra de ouro, o nome dessa pessoa no livro da vida. Esses dias o Senhor falou no meu coração, eu comecei a chorar, que poucos vão para o céu, poucos vão se encontrar com o noivo. Muitos estão preocupados o que vão de beber, o que vão de calçar, o que vão de viver nessa terra. Mas eu quero te dizer, se preocupe com a sua alma, porque é uma alma que precisa conhecer a manifestação do poder de Deus. Às vezes nós nos preocupamos com o filho, nos preocupamos com a comida, nos preocupamos com a casa, se preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos o principal. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha alma? Como é que está o meu proceder diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus? Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está às portas. Vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos pregar o Evangelho do Senhor. Se você não pode sair nas ruas por devido da perseguição, pegue o celular e faça uma live e diga que Jesus ama a pessoa. Pegue o WhatsApp, mande mensagem para todo mundo que Jesus é bom. Pegue o Instagram e mande mensagem profética dizendo que Jesus ainda está às portas, as portas ainda não se fechou, que Jesus está voltando. Ainda há esperança. Ainda há esperança para nós. Porque Jesus é bom. Jesus não falha, não tarda e não perde batalhas. Fique na paz do Senhor, senão vamos ficar a noite todinha aqui. Vamos ficar a tarde todinha declarando a grandeza desse Deus maravilhoso. E eu quero dizer mais uma coisa. Que todos os dias
Nós viemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, para que a sombra do Onipotente venha descansar sobre nós. Fique na paz do Senhor, porque Jesus é bom e Deus cuida de mim, cuida de você. Que o sol da justiça troveje nessa terra, e como voo da águia vou caminhando, e com grito de vitória vou trovejando. E que Jesus, fonte de águas vivas nessa tarde, e que os escudeiros da fé da última hora Jesus venha levantar. Eu só sei que depois que eu afirmei a estaca nesse lugar onde eu estou, eu moro aqui no condomínio Vitória, na rua 1100 do Jardim das Margaridas. Depois que eu afirmei a estaca aqui e profetizei que daqui vai levantar o escudeiro da fé da última hora, minha vida mudou. A minha oração mudou, a minha adoração mudou, a minha confiança mudou, a minha fé mudou. Mas também as investidas também vieram, as guerras também vieram, a assolação, a tribulação vieram. Mas eu quero te dizer que em todas as coisas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A melhor coisa é servir esse Jesus. A melhor coisa é saber que eu durmo pensando nele, acordo pensando nele, ando com ele, falo com ele, abraço ele, e ele me envolve nos seus braços de amor. Que esse amor de Jesus nessa tarde se encontre contigo, e que tu viva o que você nunca viveu na tua vida. Às vezes nós temos esperança de ter um bom casamento. Às vezes nós temos esperança de ter um nome sucedido na sociedade. Às vezes nós temos esperança de ter um patamar maior no meio daquele povo que te humilhou. E esquecemos do principal, que é Jesus. Jesus é segredo do nosso sucesso. Esquecemos o principal. Como é que está eu com Jesus? Que fique com essa palavra nessa tarde. Que você venha ter esse amor, esse apego por Jesus. Que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Nada se compara com essa presença. Esse dia eu fiquei pensando, eu quero encerrar, mas eu preciso botar tudo que está dentro do meu coração. Que você sinta isso, esse fogo, essa chama que arde dentro de mim. Como é que um homem que foi criado das mãos das digitais, feito do pó da cinza, Jesus desceu na terra para criar Adão, e pelas narinas de Adão soprou e deu vida, e da costela de Adão nasceu Eva. Como é que pode uma coisa tão criada por Jesus? E como é que eu posso colocar isso que está dentro do meu coração? Todas as tardes Jesus vinha conversar com Adão e Eva. É um privilégio, meus irmãos. É um privilégio. Você que é escolhido, você que é escolhido de Deus, é um privilégio receber essa presença, receber as virtudes, receber o que o céu tem para nos entregar. E hoje eu falei e torno a dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que tu é atalaia, você é um atalaia. Se a Bíblia diz que Deus te chamou por cabeça e não por cauda, então você é cabeça, você não é cauda. Se a Bíblia diz que você é o escolhido, você é o escolhido. Se a Bíblia diz que você vai vencer nessa guerra, você vai vencer. Se a Bíblia diz que o céu pode passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não estou aqui para levantar, mexer no teu ego emocional, mas eu quero trazer a realidade, um choque de realidade. Um choque de realidade, dizer que a verdade e a felicidade está em Jesus.
tribulação, por mais que a nossa vida esteja do jeito que está, mas em todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso bálsamo. Hoje eu estou aqui falando tão lindamente para você, mas depois que eu fechar essa live, só eu sei a guerra que eu enfrento. Eu posso estar aqui hoje, nesse momento feliz, mas daqui a pouco vir alguém aqui na minha porta mandando eu calar minha boca. Hoje eu posso estar aqui gritando, daqui a pouco vão, sai daí, que a gente não aguenta mais esse grito, esse louvor, eu não aguento mais. Mas me ajude a adorar, me ajude a perseverar no Senhor. Me ajude a ser fiel ao Senhor. Você que tem muitos anos de estrada, eu estou aqui para te dizer que eu estou chegando lá também. E se você está caído, eu estou aqui para te levantar. Se você está sem fé, eu estou aqui para te dizer que Jesus é a esperança e você vai conseguir. Estou aqui para te dizer que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura. Se você não tem fé, eu tenho fé. Eu quero te dizer que vai acontecer e acabou. Porque Jesus é bom. Mas ore pela irmã Kézia. A irmã Kézia está numa guerra travada. Mas eu creio que hoje foi destravado algo muito forte. Eu creio que a minha alma, pela minha fé, aonde tentaram prender a minha alma, meu ministério, Jesus está destravando. E não só os meus, mas tem muito ministério que o inimigo tentou travar, tentou botar dentro de um negócio assim, ficar assim. Eu creio que teu ministério vai prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu falo das almas se rendendo e se convertendo ao Senhor. Quando eu falo isso, eu sinto um peso espiritual, eu sinto uma fúria espiritual, eu sinto uma investida grande. Sabe por quê, meus irmãos? Quando eu tinha, eu acho que 22 anos. Quando eu tinha 22 anos, foi logo quando eu saí do Pará, vim pra cá, pra São Luís do Maranhão. E minha tia me deu uma oportunidade, eu agarrei com tudo. E com 3 meses apenas de oração, todo dia, relógio de oração, vigília, junto comigo ela, estava junto comigo direto. Fazendo campanha, fazendo vigília, trabalhando para levantar uma festa de jovem. 3 meses. Eu posso até ser um pouco exagerada, mas pela minha fé, todos os trabalhos que nós fazíamos, vigília, campanha, tinha 2 ou 3 almas se rendendo aos pés do Senhor. Jesus nos deu uma estratégia linda de madrugada. E quando eu vim na festa, Deus salvou algum povo, salvou 20 pessoas na festa. Quando eu não vigiei, eu não tive estrutura, não tive maturidade espiritual. Quando eu saí da igreja, eu só fiquei sabendo que entrou mais 40 jovens. Sabe por quê? Porque tinha sinceridade. Não queria me exaltar, não. Tinha sinceridade lá. Tinha a mão divina do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está no negócio, o negócio prospera. Quando o Espírito Santo está na vida de alguém, aonde essa pessoa chega é luz, não é treva, não é maldição, é luz. Mas por devida a minha falta de maturidade, não segui adiante. Não sei como é que está esse jovem, mas foi um aprendizado tão grande. Eu trago hoje para a minha vida que aonde eu e você chegar, vai ser prosperidade de almas no altar do Senhor. E é por isso que a irmã Kézia sofre. É por isso que o bombardeio do maligno é grande. As portas das igrejas se fecharam. Por isso que o inimigo luta para me derrubar, luta para me destruir, porque ele sabe que quando eu estou com sinceridade na presença do Senhor, almas ficam no pé do altar. O que está em mim é maior, ao ponto das vidas querer conhecer Jesus, porque eu sei a minha sinceridade, o meu compromisso, a minha fidelidade com Jesus. O inimigo luta, mas eu creio que antes desses 2 olhos se fechar, eu ainda vou contemplar multidões se converter aos pés do Senhor.
E as almas dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Jesus é bom. Que Jesus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de sonhar, há tempo de sorrir. Ele é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Eu só sei que nessa tarde a semente do Evangelho foi anunciada, a semente do Evangelho foi proclamada. O que eu não posso fazer, Jesus vai fazer. O que eu não posso ir, Jesus vai. E que através dessa live você tome uma direção, tome uma injeção de ânimo para prosseguir e fazer a vontade de Jesus na terra. Que Jesus é bom e poderoso. E eu fico feliz, porque no meio desse vale, no meio desse deserto, Kézia tem sido referência para muitos. Tanto que é que tem pegado muita coisa que Jesus tem me dado. E eu fico feliz, você que tem utilizado semente do Evangelho, semente do amor, Jesus fonte de águas vivas, sol da justiça. Você que tem falado isso, eu fico feliz porque faz parte do nosso ministério. Quanto mais você usa as minhas coisas, mais eu sou privilegiada pelos céus. Fique na paz do Senhor. Amém.